Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua linda família, sua sexta-feira. O final de semana está chegando e que você tenha uma programação incrível com a sua linda família, começando pela mesa. Vá um pouco mais adiante. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero. Que oração poderosa, hein? Que oração poderosa. Não seja como eu quero. O que eu quero? Né? Eu quero, mas eu quero saber o que o Senhor quer. Eu quero tal coisa, mas o que é que o Senhor quer? Não seja como eu quero. Não seja como eu quero. Oração, hein? Que oração! A oração de quem quer um propósito eterno. A oração de quem tem um coração convicto que, apesar da carne, das emoções estarem gritando por algo, o Espírito governa. E então queremos o que Ele quer. Ainda que as nossas emoções e vontades queiram uma outra coisa, nós vamos ficar com o que Ele quer. Ainda que não entendamos, ainda que não faça nenhum sentido para nós, para nossa cabeça, para o nosso momento, nós queremos o que Ele quer. Não seja como eu quero. Pega só essa parte aqui. Ó. Não seja como eu quero. Não seja como eu quero. Você pode dizer isso aí? Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele estava no Getsêmani, com uma angústia mortal, como está escrito, profundamente angustiado. Porque ele tinha uma convicção do seu propósito eterno. Ele sabia o que significava ir adiante. Ele nunca tinha estado separado do Pai. E ele sabia que para cumprir com o propósito ia ter que ter uma separação, para que ele pudesse nos reconciliar. Mas a Bíblia diz que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou tudo. Alegria de ser o sacrifício definitivo. Alegria de derrotar todas as obras do mal. Alegria de nos reconciliar com o Pai. Alegria. A alegria de estar cumprindo com um propósito eterno. Enquanto algumas pessoas não entenderem isso, elas vão continuar em meio
aos barulhos das suas ansiedades, descontentes, insatisfeitas, buscando mais alguma coisa, em busca de necessidades, elas vão continuar em busca de mais uma necessidade. Porque a carne é insaciável. A carne é insaciável. Se você viver pela carne, ela não tem limite. Quanto mais come, mais quer comer. Quanto mais dorme, mais quer dormir. Quanto mais descansa, mais quer descansar. Quanto mais gasta, mais quer gastar. Quanto mais tem, mais quer ter. É um negócio sem fim. Por isso que se você não tiver uma angústia genuína, você pode perder o seu destino. Se você não tiver um bom problema, aquele problema que tem propósito, se você não tiver uma angústia que te leva para o seu destino eterno, você vai ter ansiedades que vão distrair você e manter você num lugar de escravidão, onde você persegue necessidades, e necessidades que não cessam. Porque quanto mais tem, mais você vai querer ter. Por isso, se uma pessoa, ela não tiver algo muito maior do que ela, se ela não estiver focada em construir um legado eterno, ela vai se perder. Ela vai ganhar dinheiro, ela vai precisar de mais coisa, mais coisa, mais coisa. Ela precisa se envolver em algo eterno. Senão ela vai cair no erro que está lá em Isaías 5. Os acumuladores. Ai de vocês que estão acumulando casas e casas. Ele fala, leia o texto. Leia o texto. O Senhor denunciou aquilo. Mandou o profeta denunciar. Gente que não parava. Era só pensando aqui, ó. E foram. E mais casas, e mais casas, e mais imóveis, e mais imóveis, e um monte de coisas. Por quê? Pela necessidade. Eu preciso de mais renda, e mais renda, e mais renda, e mais renda. Quando você lê o texto, você vai vendo os ais ali. De gente que estava correndo atrás das suas necessidades para garantir o seu futuro. E não estavam garantindo nada porque Deus estava condenando. Porque aquele povo deveria estar focado em coisas eternas. Em coisas que a Bíblia, que Jesus falou, que o ladrão não vai poder roubar, a traça não vai poder roer, e nem a ferrugem consumir. Ele não disse que você não possa ter, mas ele disse, escuta, não fica aí acumulando coisas aqui nessa terra, não. Você precisa estar focado em algo que vai além de você, senão você vai gastar o seu dinheiro igual aquele povo que o Senhor disse, ai! Ai de vocês! Que só pensam nisso! Que eu vou comprar mais, que eu vou ter mais. Ai, essa casa agora tá pequena, eu preciso de uma maior, eu preciso de uma maior, eu preciso de mais aqui, eu preciso de mais aquilo. E o Senhor tá dizendo, ei! Você tá ouvindo o barulho das suas ansiedades, porque você não tem um propósito genuíno. Eu pedi para colocar ontem, vou pedir de novo. Há um momento na vida em que exatamente... Porque você é filho de Deus e tem um propósito a cumprir, a sua angústia precisa se tornar tão intensa que silencie todo o barulho da sua ansiedade.
Se você não tiver uma angústia tão profunda, ai, meu Senhor, Senhor, ajuda-nos. Se você não tiver uma angústia tão profunda de compromisso eterno com o seu propósito, o barulho da sua ansiedade vai enlouquecer você, como está enlouquecendo um monte de gente. Tem um monte de gente dopada de medicamentos, dopadas de medicamentos, e correndo de terapias em terapias. E elas tentam tudo. E sabe por que nada resolve? E elas estão enlouquecendo. Porque elas já passaram igual a mulher samaritana de relacionamentos e relacionamentos. Escravas de uma dependência emocional, de carências, em busca de resolver suas carências. Elas tentam tudo. Estão enlouquecendo. Por quê? Porque elas estão no centro e não Deus. Porque a vontade delas, tudo gira em torno delas, é o conforto delas, elas precisam se poupar, e mais eu, e não me deram, e não me ajudaram, e o Senhor está dizendo não! Vá para o seu Getsemane! Sue gotas de sangue, tem uma angústia genuína de quem tem um propósito que te consome. Construa um legado eterno que ninguém vai poder tirar de você. E você vai calar todas as vozes contrárias e todo o barulho. Você vai silenciar o barulho das suas ansiedades. Se você não tiver uma angústia tão profunda de compromisso eterno com seu propósito, o barulho da sua ansiedade vai enlouquecer você. Pois a sua ansiedade é a forma como todas as coisas externas o afetam. Tudo que é externo, que afeta você, gera em você uma ansiedade. E a angústia do propósito é como todas as convicções do que eu devo fazer, do que Deus espera de mim, ainda que eu não queira, mas se tu queres, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. É como todas as convicções apertam você. Se não formos apertados, bem apertados, pressionados pelas nossas convicções, seremos afetados e até destruídos pelas nossas circunstâncias. Eu vou falar de novo, vou repetir. Se não formos profundamente apertados pelas nossas convicções, a convicção do que Deus nos chamou para fazer, onde devemos estar, pelo que devemos derramar nossa vida, nosso sangue, chorar e gemer, porque foi isso que aconteceu no Getsemane. Ele teve uma angústia mortal, mas uma convicção, é a angústia da convicção, do que eu não posso negar. Que no final, o que traz para você é algo que fica, o que você constrói é eterno. Marca o mundo, marca as pessoas.
Se não formos profundamente apertados pelas nossas convicções, seremos perturbados pelas nossas circunstâncias. A cura de qualquer ansiedade é a descoberta de uma angústia genuína. Nós temos que parar e olhar para quem está com a gente e dizer: ore por mim, ainda que você saiba que ele não vai orar. Porque Jesus voltou as 3 vezes e eles estavam dormindo. Porque eu vou um pouco mais adiante. Eu vou pedir para colocar aqui para você não esquecer. Para chegarmos neste lugar, vamos ter que nos libertar de tudo aquilo que pode nos proteger, aplaudir, remunerar e tudo aquilo que poderia nos ajudar na nossa área mais necessitada. Chega de viver por necessidade. Viva para algo maior que você. Em nome de Jesus, eu vejo gente frustrada, que corre de um lado para o outro, porque está fugindo dos enfrentamentos que só vão levantá-la e levá-la adiante. Gente, eu lido com pessoas uma vida toda. E eu vi gente que fugiu do seu propósito, dos desafios genuínos, das angústias genuínas. E pegaram problemas e angústias que não levaram a lugar nenhum. Entendeu? Se a Sara e o Abraão tivessem continuado ali com aquela angústia genuína de esperar por Deus, eles já estavam esperando 10 anos ali na terra. Eles não teriam passado pela angústia de fazer algo na carne e não levar a lugar nenhum, a não ser trazer desgosto e sofrimento. Porque aquele lar virou uma bagunça. E por fim, a Sara teve que conviver com algo que ela não suportava. Porque quando ela ouviu o barulho da sua ansiedade, ela saiu em busca de fazer aquilo que ela achava que ia resolver o problema dela. Ela foi atrás de resolver uma necessidade. Eu quero uma família. E ela pegou um problema. Quando o Abraão ignorou que Deus tinha acabado de falar com ele, ele viu aquela bagunça, aquela desordem na casa dele. E no final, a angústia de ver o filho que ele teve com a escrava, que a mulher nunca aceitou, e que no final ele tem que mandar embora. E a Bíblia diz que ele ficou angustiado. Ele pegou aquela angústia quando ele deu ouvidos à voz da sua ansiedade, ou a ansiedade da Sara que juntou com a dele para resolver uma necessidade na carne. E aquilo foi só angústia desnecessária. Então, se você não sofrer a angústia genuína, você vai enlouquecer com os problemas que você vai pegar com as suas próprias mãos. Porque algumas pessoas teriam evitado muito sofrimento se elas estivessem ali, no Getsêmani da vida, com angústia genuína, sofrendo
por aquilo que é a vontade de Deus, fazendo o que é a vontade de Deus, com uma convicção do seu propósito eterno, que você não pode negar, que você passa pela cruz por uma morte sangrenta, mas você não pode negar a vontade do Pai. Ouça a palavra do Senhor, porque tem muita gente fugindo. Toda vez que fica difícil, ele vai embora. Fica difícil, ele foge. Fica difícil, ele sai buscando um meio na carne. Ele nunca passa nos testes. Ele nunca constrói uma vida na rocha. Ele nunca realmente vive uma convicção que dói, mas que está levando ele para construções eternas, para um legado eterno. Em nome de Jesus. Não faz muito tempo eu falei que algumas pessoas que estão fugindo de responsabilidades genuínas, bíblicas, estão aí, pulando para lá e para cá. A melhor coisa que que elas fariam por elas seria parar imediatamente com o que elas estão fazendo, na carne, tentando suprir um vazio que só um propósito eterno vai poder preencher. Alguns já deveriam ter casado, estar envolvidos com um problema genuíno, real, bíblico, construindo vidas, tendo filhos, cuidando de suas famílias, com desafios que vão levá-los a um lugar alto. Algumas pessoas, elas deveriam ter diante delas algo muito superior. Eu vejo gente que ganha dinheiro, e aí a ansiedade, eu preciso ter mais uma coisa, e mais uma coisa, e mais uma coisa. Você está focado em alguma coisa que vai ficar? Que vai beneficiar pessoas por gerações? Você tem algo que vai além de você, que você está aqui, focado e decidido a construir, que está aí no seu painel, que é um sonho, que é o seu legado eterno. Alguns não. Alguns estão só acumulando coisas em toda parte. Em toda parte. E para suprir o quê? Uma necessidade, ou suas necessidades. Vá um pouco mais adiante. Pare de correr atrás de necessidades. E viva com convicção. Tenha diante de você aquilo que Deus quer. Um propósito real e eterno. Uma angústia genuína que leva você a fazer aquilo que é a vontade do Pai e construir algo, deixar um legado eterno que ninguém vai poder tirar de você. Vá um pouco mais adiante, em nome de Jesus. Para de correr para lá e para cá. Ouça a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Senhor tem trabalhado crescimento no seu povo. E você não vai crescer e não vai a lugar nenhum de verdade, se você continuar no centro,
e cedendo às suas ansiedades, a tudo que te afeta aqui fora. Não. Se você ficar aí correndo atrás de mais uma necessidade, você vai acabar enlouquecendo. Porque a sua angústia é uma angústia que não te leva a lugar nenhum, que não está construindo nada. E nós precisamos daquela angústia de construir algo que é eterno. Aleluia. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço a Tua bênção da revelação. Porque o que nós precisamos é de um conhecimento revelado. Que a palavra entre de forma revelada, nunca em forma de condenação, mas de revelação. Dando discernimento, clareza e levando alinhamento. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo. E oro por uma visão revelada. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar, gerar riquezas com propósito. Levanta mais semeadores, porque precisamos de onde este programa estiver chegando. Que esta palavra tenha levantado pessoas do lugar, tenha impactado, movido, e que eu possa, Senhor, ver pessoas indo um pouco mais adiante. Muito obrigada. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara, domingo batismo, e vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta comigo, com o Ministério Mudança de Vida, é um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.